Botafogo sai jogando errado, ganhou, bom lance, o Cinho já prendeu, soltou para Leandro, vai para finta, Diguinho ficou na marcação, se inverter do outro lado tem o Souza, dominou, cruzou, matou no peito, Mineiro vai fazer, sobrou Souza. São Paulo tenta descer de novo no campo de ataque, a bola vai sobrar aqui na esquerda, sobrou para Mineiro, tá livre Souza, ele tocou para Diego Tardelli, fintou, bateu, é gol! Gol! Salve o tricolor paulista! Recolhe o time do São Paulo, sai jogando pelo campo de ataque, levantamento foi frente, bom lance para Mineiro na cara do gol, vai fazer, bateu! Gol! 4 primeiro tempo do jogo, placar de 0-0. Toma distância para a cobrança de falta o time do São Paulo. Souza vai lá pelo lado esquerdo do campo. Toma distância para levantar na grande área. Fabão fecha na meia direita. Aloísio também vai. Miranda fica lá pelo comando. Autorizado. O Souza para fazer a cobrança. Correu de curva, levantou. É gol! Fabão, camisa 3, aberto o placar, o caminho do título está mais perto, São Paulo, Atlético Paranaense. Tá aí todos os gols do São Paulo, o Souza já tá com a gente, arrebentando a boca do balão, participou do Baita Amigos, né, dos donos da bola. Amanhã tem merchan, o primeiro merchan que o Souza vai fazer, já vai fazer amanhã. Voando, hein? Vai fazer Vive amanhã. grande fase, hein? Dá claro, diga-se de passagem. Ô Souza, a discussão nossa foi tipo a parada do que aconteceu do Crespo, do que tá acontecendo com o Refis. E você falou uma coisa muito legal ontem, que é o seu posicionamento como ídolo e como comentarista, que o São Paulo parou no tempo. Por que você tem esse pensamento, você como ídolo do São Paulo? Neto, boa noite, né? Prazer estar contigo de novo. Solé, Gabi, obrigado pelo convite. Então, Neto, cara, como eu joguei 6 anos no clube, né? E assim, eu tenho a ideia que o clube tem na mente até hoje, né? O clube, antes, ele investia muito naquilo que ele proporcionava para o jogador, na estrutura, né? E o São Paulo, como parou muito tempo, ficou muito tempo sem ganhar títulos, né? Quando eu cheguei no São Paulo também estava bastante tempo, tinha ganhado o Rio São Paulo, fazia 11 anos que não participava da Libertadores, né? 10 ou 11 anos, eu não me lembro. E assim, quando eu cheguei, eu tinha em mente, sempre tive em mente, tive a visão, né, por esse tempo todo, que a principal ambição do clube era manter o clube como padrão, né? Então ele sempre foi padrão. Eu vi falando dos donos da bola hoje, né, que acho que tu contou uma história, né, que antes mesmo do cara entrar no aplicativo do banco, o dinheiro já tinha caído. E era assim, durante 6 anos foi assim no São Paulo. E assim, o que me chamou a atenção foi as contratações e as coisas que o São Paulo começou a fazer, né? E eu deixar bem claro que eu não tenho nada a ver. Por mim, ele ganharia 5 milhões de reais, né? Se valesse a pena trazer um jogador, como trouxe o Daniel Alves, que tem custado isso tudo São Paulo, né? E tem dado dor de cabeça até nas suas declarações. O São Paulo parou no tempo com relação a isso, né? Começou a investir em atletas, começou a investir em jogadores, mas aquilo que tinha que dar de respaldo para o atleta, o São Paulo ficou muito atrás. E não sou eu que digo, né? Aquilo que eu tinha em mente, o presidente já falou, o Muricy, o diretor, o treinador. Então o São Paulo ficou muito para trás com relação a isso, né? Com relação à estrutura do clube, né? Eu não estou aqui dizendo também, o Crespo também não vai querer me enganar, porque, pô, né? Quer me enganar, primeiro quer me beijar, né? Faz de outra forma também, não vem me enganar assim, me enrolar assim, né? Porque o Crespo não vem me dizer que o Defensa e Justiça tem mais estrutura que São Paulo, né? O São Paulo machucou tanto e o Defensa e Justiça não machucou tanto, então a estrutura do Defensa e Justiça é melhor do que a de São Paulo. Não existe isso, né? O treinamento é um treinamento errado para um clube de ponta, a qual o Crespo, como treinador, não estava acostumado a trabalhar, né? O segundo clube, o terceiro clube
da carreira do Crespo como treinador. Então, o clube que o Crespo pegou mais de nome é o São Paulo. Claro, a estrutura deve, mas se deve também os números de lesões, Neto, a mudança de treinamento, né? O Crespo ele tem que entender que ele trabalha num time hoje de ponta, aonde a parte física ela é essencial, mas a parte técnica ela tem que ser mais valorizada, não só a parte física, né? O futebol argentino é um futebol de pegada, o futebol brasileiro é um futebol mais técnico, de qualidade. Eu acho que o Crespo precisa ver essa diferença e colocar em prática no São Paulo, porque tu falou uma coisa que eu fiquei a tarde toda pensando. Cara, não pode um jogador de 19 anos que estava fazendo não sei quantos jogos da base, o terceiro jogo dele no profissional ele machucou. Então é treinamento, não é só estrutura, é treinamento também. Souza, a Gabi quem tá falando, obrigada por nos atender. Ainda falando sobre o São Paulo, é claro, e sobre mais uma competição eliminatória, o São Paulo enfrenta amanhã o Fortaleza, recebe no Morumbi. Queria que você falasse sobre a sua expectativa para esse jogo, qual deve ser a estratégia usada pelo Crespo, até porque, ainda que em caso de eliminação, que é, claro, o pior cenário para o São Paulo, precisa apresentar um pouco mais do que apresentou nas quartas de final contra o Palmeiras, pelo menos no jogo de volta, né? Verdade, me preocupa porque assim, é o segundo confronto, né, em 2 anos, né, o São Paulo já pegou o Fortaleza, se eu não me engano, nessa mesma fase, no ano passado, e passou raspando de não ser eliminado, né, empatou o jogo aqui, saiu com a vitória lá, e ainda o Fortaleza aqui empatou o jogo, levando o jogo, se eu não me engano, para os pênaltis, deixou a desejar no segundo jogo, contra o Palmeiras, o jogo fez um excelente jogo, né, estrategicamente no primeiro, mas assim, com todo respeito ao Fortaleza, né, o elenco que o São Paulo tem, o São Paulo não pode vacilar como vacilou no primeiro jogo, a gente sabe, né, tudo isso, né, o Fortaleza foi o time que ganhou do Atlético Mineiro, né, lá em Minas, ganhou do Palmeiras aqui, existe tudo isso, é um time formado há muito tempo, mas o São Paulo tem que fazer valer aquilo que se tem de mais forte, que é a sua camisa. A camisa do São Paulo é forte, né? E outra coisa, a estratégia que tem que ser usada urgentemente é voltar no 3-5-2. Daniel Alves não consegue jogar no 4-4-2, isso é fato. Souza, explica, porque tem muita gente que não tem esse entendimento, 3-5-2, 4-4-2. E além do Daniel Alves, né, Souza, acho que nem o Miranda consegue jogar num 4-4-2, ele tendo que sair para dar bote, caçar atacante. Que joga muito, mas tem que ter uma proteção ali. Né? Explica aí. E aconteceu isso, né, Neto? Isso, no segundo jogo, né, onde o Dudu começou a flutuar nas costas dos volantes, e aí o Arboleda e o Miranda começou a caçar eles, a sair, mas quando eles começaram a sair já era tarde. Então, no 3-5-2, os alas, né, eles deixam de ser laterais e se tornam ala, ele tem mais liberdade, né? A única função dele é, sem a bola, tá aberto na direita, na direita ou na esquerda, né, com 2 volantes, os 2 volantes vão fazer a cobertura, e os 2 zagueiros do lado também fazem a cobertura pelo lado. Então, vai dar umas consistência, porque o Daniel Alves, ele não é aquele jogador mais de antigamente, né? Ele até tem uma capacidade física privilegiada para a idade, mas na formação do 3-5-2 a gente já viu que ele melhora muito, né? Tem mais liberdade para jogar. A gente não vai querer também que o Daniel Alves ele corra atrás do Rony ou do Dudu, né? Na velocidade ele não vai ganhar nunca, ele pode ganhar na técnica, né? Na experiência, mas assim, o São Paulo hoje, pelo lado direito que tem, né? Porque o lado direito hoje, quando se joga com 2 zagueiros, o lado direito é o Miranda, o lado esquerdo, quando se joga é o Arboleda. Então, precisa de um jogador, precisa ter uma formação que dê mais consistência pelo lado, que é onde o São Paulo tá sofrendo. Primeiro gol, uma saída de bola contra o Palmeiras, saída de bola pelo lado direito com ele e o Arboleda, e o Daniel Alves começou a apostar corrida, e apostando corrida ele não vai ganhar do Zé Rafael, apesar do Zé Rafael ser lento. Então, 3 zagueiros para estar com o Daniel Alves é a formação, na minha opinião, a melhor formação a ser jogada. Se não jogar nessa função, a ala direita tem que ser do Igor Vinícius. Com o Daniel Alves, com 4-4-2, é suicídio.
E Souza, um outro ponto também, né? Obrigado por estar falando com a gente aqui. Ontem a gente falou, né, a respeito dessa questão, né, no Baita Amigos, do São Paulo ter se colocado como soberano até de uma maneira prepotente por parte da diretoria, né? Os jogadores continuaram conquistando títulos, continuaram sendo vencedores, né? Você fez parte de um dos São Paulos que mais me impressionou pela minha idade, né? Eu sou de 94, então eu cresci vendo o time do São Paulo onde você jogou. Ficava desesperado quando jogava contra o meu time, porque vocês gostavam de bater na gente. Minha família inteira era São Paulina, então era o inferno quando tinha churrasco da família, porque eu tinha que ouvir muita coisa ali que vocês maltratavam a gente. Mas o que você acha que o São Paulo mudou nessa filosofia? Como você disse, paga uma bala pelo Daniel Alves. Merece, mas o que tá entregando? Por enquanto não entregou muita coisa, só ganhou um campeonato paulista. Então o São Paulo que naqueles anos de 2005 foi buscar Fabão no Goiás, foi buscar o Mineiro no Santo André, foi buscar o Josué no Goiás, foi te buscar numa Portuguesa Santista, via o mercado de outra maneira para formar os jogadores dentro do São Paulo e eles virarem ídolos. Agora vai atrás, paga uma bala para um monte de jogador que não representa a camisa do São Paulo. O que você acha que isso mudou e o porquê mudou? Foi porque a diretoria se colocou tanto como a soberana que achou que conseguiria montar um time de galácticos e até hoje não conseguiu? Cara, eu até acho, Gustavo, que foi mais uma questão de marketing, né? Mas assim, tu vai ser cobrado por aquilo que tu fala, né? Se tu se põe num patamar de soberano, tu tem que ser soberano em todos os aspectos, né? Não só nas palavras, ou não só no título, né, de soberano, né? O São Paulo, ele parou no tempo, um exemplo, né? Quando eu cheguei, o São Paulo, eu lembro dessa história, o São Paulo fazia 10 ou 11 anos que não participava da Libertadores. Mas o São Paulo não mudou a sua forma de pensar. O São Paulo sempre foi um time que revelou bastante jogadores da categoria de base e sempre contratou e gastou pouco. Né? O maior salário da minha época era o do Ricardinho, que tinha vindo do Corinthians, um cara já tarimbado, um cara que já tinha um nome consolidado no futebol. Não deu certo no São Paulo, né? Ele acabou não dando certo. E o segundo maior salário da minha época era o Rogério. Né? Isso foi desmantido. O São Paulo, ele começou, pela falta de título, ele não teve a mesma tranquilidade de um tempo atrás, de saber que a falta de título ele não pode mexer na base do clube, né? na questão financeira do clube, na saúde financeira do clube. Né? Porque você pode ver, né? Vamos lá, o Cruzeiro, a gente falou muito hoje sobre isso no programa, o Cruzeiro gastou um caminhão de dinheiro, mas se tu olhar para trás, valeu a pena, valeu não. Como um comentarista hoje, não valeu a pena, mas se tu olhar, o Cruzeiro ainda conseguiu alguns títulos. O São Paulo está gastando o que está gastando, e gastou o que gastou, e ganhou um campeonato paulista. Então, tu não pode se dar o direito de estragar o clube, né, trazer jogadores que... Cara, se o Daniel Alves fosse um atacante, ou se o Daniel Alves fosse um meia, até se levaria em conta, né? Porque o Daniel Alves foi contratado para o São Paulo mais pela história dele, pelo aquilo que ele podia entregar, porque eu nunca vi na minha vida, no Brasil, você pagar quase 12 milhões de reais para um lateral direito. Falei pro Neto hoje. O cara, para ganhar 12 mil reais hoje, ele tem que ser o Gabigol. Porque ele entrega aquilo que ele vale. Né? Ele está entregando, ele é artilheiro anos seguidos, né? O maior artilheiro está sendo um dos maiores artilheiros da história do Flamengo. Então, valeu. Como é que você vai contratar o Pablo, um cara que é o departamento de análise do São Paulo? Eles estão devendo um pouco, porque as contratações elas não são contratações pontuais. Eles estão indo no mercado por aquilo que todo mundo quer. Exemplo, São Paulo disse que não tem dinheiro, mas queria o Carelli. Né? São Paulo não queria o Benedetto. Então, se você não tem dinheiro, se você reclama que está faltando, por que você vai atrás desses jogadores? Claro, cara, o momento agora é o momento de apostar na base e ser claro, dizer, olha, torcedor, a gente precisa se erguer, a gente precisa voltar a ser o São Paulo que a gente era, se reformular como clube, e depois a gente vai atrás de título. Não colocar o carro na frente dos bois. Né? É verdade, não é o boi na frente do carro, tá certo, foi bem. Foi bem. E outra, Neto, hoje a falta de planejamento... Para terminar,
Tá, eu tô aprendendo contigo, tá deixando eu falar muito, entendeu? Só pra terminar, vai. A falta de planejamento hoje no futebol brasileiro tá levando o futebol brasileiro para o abismo, cara. Não sei até quando os clubes financeiramente vão conseguir pagar esses salários exorbitantes, né? A gente tem falado sobre isso. O programa é um programa que fala muito e cobra, porque a gente não quer ver os clubes daqui a pouco fecharem as portas. Obrigado, Souza. Até amanhã nos Beijo, Donos da tchau. Bola. Beijão pra você. Se quiser ir no Kida Sushi, nós vamos jantar agora lá. Você é o nosso convidado. Será uma honra você ir com a gente lá.